porque o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou o rebaixamento da escola de samba que homenageou o presidente Lula, que é Acadêmicos de Niterói. Misael Mainetti está de volta conosco aqui no 3 em 1 e vai trazer mais detalhes das declarações que foram feitas por parte do Tarcísio de Freitas. Misael, boa tarde. O governador de São Paulo disse que já esperava por esse rebaixamento. Cássio, boa tarde de novo para todo mundo. Para ele foi um desfile de muito mau gosto e ele disse que ficou muito feliz com o rebaixamento. Também usou o termo "já vai tarde". A gente tem essa declaração do governador que aconteceu durante um evento hoje aqui na Grande São Paulo. Acompanhe. De péssimo nível, péssimo gosto, uma infelicidade da escola de samba que apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, resolveu atacar os evangélicos. Eu me senti agredido, várias pessoas de bem se sentiram agredidas, as famílias se sentiram agredidas. Não podia ter tido outra repercussão, já vai tarde. Rebaixamento bem-vindo, estou muito feliz pelo rebaixamento dela. Tarcísio de Freitas cumpria essa agenda na cidade de Itapecerica da Serra. Vale lembrar que na segunda-feira ele fez também uma publicação nas redes sociais. O governador criticou o desfile e alegou propaganda política antecipada por parte do PT. Tarcísio fez um vídeo. Nesse vídeo ele disse que as autoridades usaram o poder público parcial e seletivo, enquanto do outro lado é aplicado rigorosamente a lei contra opositores. Ou seja, ele disse: a situação pode fazer propaganda eleitoral, a gente não, né? Em outras palavras. Tarcísio relembrou também acusações feitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL em 2022, quando ele foi declarado inelegível por abuso de poder político e uso inelegível dos meios de comunicação. Também comparou o desfile com Lula. Lembrando que a gente está falando, né, do Acadêmicos de Niterói, que sofreu com as acusações da oposição desde o domingo, no dia 15, quando aconteceu o desfile, e terminou a apuração com 264 pontos, ou seja, 12º lugar, que é a última posição. Cássio. Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Então, Tarcísio de Freitas respondendo, né, se manifestando em relação à queda da escola de samba com um certo delay. E olha só, gente, o governador Tarcísio voltou a dizer que vai apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano e que a decisão de tentar a reeleição em São Paulo não é submissão, mas sim lealdade ao ex-presidente da República. A fala, gente, é uma indireta ao presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que no mês passado lamentou o fato de Tarcísio não concorrer ao Planalto, afirmando que gratidão é uma coisa, submissão é outra. Vamos ouvir. Infelizmente, a amizade e lealdade na política viraram atributos raros. As pessoas agem por interesse próprio, as pessoas deixam de ter o pé no chão. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu era, eu sei a importância e reconheço a importância que o Jair Bolsonaro teve na minha trajetória. Passei 3 anos dizendo, olha, vou apoiar o candidato do Bolsonaro, ele escolheu o filho, então vou estar junto do filho nessa jornada. O Brasil precisa de uma alternativa, né? Porque acho que está todo mundo cansado da falta de projeto. E o que esse grupo vai poder oferecer para o Brasil é um projeto de longo prazo, um projeto de prosperidade, um projeto que aproveite as nossas oportunidades. A gente precisa ter a capacidade de construir uma visão de consenso sobre o futuro do Brasil. Bom, gente, vamos repercutir então essa fala do governador do estado de São Paulo, dizendo que quem fala em submissão não entende de lealdade. Quero te ouvir primeiro, Fábio Piperno. Bom, mais direto do que isso, o recado não poderia ser, né? E é evidente que estão agastadas aí as relações entre Tarcísio e Kassab, que sonhava, inclusive, quem sabe, com uma boquinha de vice na chapa, e isso não vai acontecer jamais, pelo menos enquanto Tarcísio for o governador de São Paulo. E há um claro distanciamento. A tendência é que o vice-governador Ramute seja mantido na chapa. E veja, eu acho muito oportuna assim, a manifestação do governador, porque o mundo político trata muito o Kassab como se fosse um gênio da lâmpada, um oráculo e tal, exatamente porque ele evita tomar posição quase sempre para compor e vender apoio. Não é esse o modo de fazer política que eu considero o mais apropriado e o mais necessário para o país. É preciso que os políticos tomem posições sim e não passem a vida vendendo e distribuindo apoios. Então,
qual é a dele exatamente? Vai fazer o quê? Vai apoiar quem? Onde é que o seu partido se posiciona? Ou vai a vida inteira ficar vendendo, negociando no balcão da política, no balcão de negócios políticos, a tal da governabilidade em troca sempre de muitos cargos? Ô Alangani, sabe o que eu acho interessante também dessa história? Que o Kassab é funcionário do Tarcísio. Sim. Mas o Kassab também tem um poder muito grande de articulação por ser presidente do PSD e queria o Tarcísio como a figura, né, presidencial no lugar de Flávio Bolsonaro. Inclusive, é um dos postulantes a formar uma chapa, né, com o Tarcísio no governo do estado de São Paulo. Mas, devido a esse clima que deu uma azedada, talvez Kassab ficou aí para o final da linha e ele siga mesmo com aquele dilema do time tá ganhando, não se troca, não se mexe, permanecendo aí com Felício Ramute nessa chapa à reeleição do governo. Mas Tarcísio, voltando a se posicionar, muito se cobrava do Tarcísio para aparecer, seja para fazer aceno, para apoiar, mas também para se posicionar sobre assuntos polêmicos. Exatamente. E, aliás, a escolha mais segura e mais tranquila para o Tarcísio é o Felício Ramute. Tudo indica que será. Se o Kassab tinha alguma esperança em ser o vice, para eventualmente aí ser o governador, né? Como era lá como ele assumiu a prefeitura, né? Foi no mesmo molde, né, que ele assumiu aqui a prefeitura em 2004, se eu não me engano, né? Acabou, né? Isso daí acabou. E outra coisa, né? O Kassab é visto, né, como esse grande estrategista, é verdade, mas muito poderoso, mas nessa história com o Tarcísio de Freitas, ele saiu perdendo. Ele perdeu a vaga, o Tarcísio está muito forte, tudo indica que será o próximo governador de São Paulo, além do que ele perde também apoio, porque o Tarcísio agora vai apoiar Flávio Bolsonaro de uma maneira muito mais incisiva e não vai apoiar os candidatos, ou o candidato lançado pelo Kassab, se é que vai ser lançado. Ô Zé Maria Trindade, quero te ouvir também, porque, querendo ou não, o próprio Tarcísio de Freitas deu uma indireta para Kassab, mas também deu uma direta, um papo reto para o próprio ex-presidente, dizendo, tô aqui, sou leal a você, mas ali a política tem o seu tempo. Se cobrar muito, inclusive, né, de Tarcísio ter um posicionamento, mostrar a lealdade pública. Tarcísio demorou um pouco, acabou fazendo esses acenos, mas também, querendo ou não, ele deixa um recado muito claro que ele tem essa lealdade com o ex-presidente e caso ele tenha que responder para alguém, vai ser com o ex-presidente, não vai ser para o Kassab. A política, ela vive de acomodações, né? Tempos sem tempos tem uma reacomodação, porque novos líderes aparecem, novas chances e assim por diante. E a gente vê claramente que nessa relação aí, esta subida do Flávio Bolsonaro é uma comprovação clara de que o poder de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito grande, não acabou e não tem sinais de estresse. Já existem novos líderes na direita, como o Nicolas, que é um jovem líder do setor, né? O Tarcísio de Freitas e outros líderes. Mas Jair Bolsonaro continua como o popular. É ele, os votos são dele, e o Zema mesmo me falou, todos sabiam que seria alguém da família. A dúvida era quem seria. E aí ele transferiu os votos para o Flávio Bolsonaro, que virou competitivo. Se o Flávio conseguir levar ali o centro, e ontem a gente conversava muito aqui sobre o nome do vice, né? O nome do vice está sendo escolhido ali, dizem que o PL é que vai acabar indicando, mas é o Flávio que dá o sentido final. Tereza Cristina já não acreditam mais nessa possibilidade, até porque ela não tem muita, vamos dizer, muito entendimento com a família Bolsonaro. Então, a aposta que me mostraram ontem é de um nome de vice do Nordeste. E aí a frase que eu ouvi do PL, olha, não pode cometer o mesmo erro do ex-presidente Jair Bolsonaro na escolha do vice, né? Foi um vice que não agregou, não que o Braga Neto não tenha sido um bom ministro, mas é porque ele não agregou votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro e numa disputa por detalhes, será uma decisão por detalhes, o nome do vice vai muito, né? Mas agora, o Tarcísio, ele tem já um caminho próprio, mas ele depende exatamente desse grupo, não é do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas do grupo. E o estranho disso aí é que ele tem que ficar reafirmando sempre, né?
É assim que funciona o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente reclama que tem que ficar todos os dias dizendo eu te amo, eu te adoro, como eu te amo, como eu te amo. Te adoro também, viu, Zé? Então aqui, ó, reafirmando publicamente.